Irmãos queridos, abramos a Escritura, por favor, no Salmo de número 136. Salmo de número 136. Irmãos queridos, a título de ensino da igreja, alguns detalhes passam desapercebidos e com o tempo devem ser lembrados. Hoje nós tivemos os dois sacramentos, batismo e Santa Ceia. E o púlpito da igreja, ele fica elevado acima do piso do batismo e da Santa Ceia, porque não existe nada mais importante à igreja do que a palavra de Deus. É a palavra de Deus que leva à compreensão dos sagrados sacramentos. É a palavra de Deus que dá vida eterna àqueles que participam dos sacramentos. Então, é por isso que o púlpito da igreja, ele mantém uma posição mais elevada, porque a voz do Senhor é capaz de despedaçar os cedros do Líbano, mas a voz do Senhor é capaz de dar vida a um pecador perdido. Nós leremos as Sagradas Escrituras no Salmo de número 136. A igreja, assentada, por favor, como está, de forma reverente, acompanhará a leitura do texto que diz da seguinte forma: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em dias duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre ele fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre, mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oremos, queridos. Santo Deus e eterno Pai, até aqui o Senhor nos deu uma noite memorável. Até aqui, ó Deus, os céus estão em festa. 3 jovens, ó Deus, proclamaram o teu nome acima de todo nome. Pudemos participar da mesa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Tu nos chamaste para o teu grande banquete espiritual. Somos teus, Senhor. Mas agora, ó Deus, a tua espada é desembainhada. Que ela penetre, ó Deus, no coração do teu povo, mas que ela penetre, ó Deus, no coração daquele que está em dúvidas. Que, Senhor, não haja dúvida nenhuma mais, porque a tua palavra é clara e o teu Santo Espírito há de trazer entendimento nessa noite
para que haja mais festa no céu ainda e que nós possamos, ó Deus, comemorar o que o Senhor tem feito, está fazendo e fará no meio dessa igreja. O pastor é um pecador, os presbíteros são pecadores, todos aqui são carentes da misericórdia de Deus, mas o teu dom gratuito é Cristo Jesus, em quem nós temos a vida eterna. Então que venha essa bênção sobre nós mais uma vez. Alimenta-nos, ó Deus, em o nome de Cristo, com a tua palavra. Amém. Irmãos, que delícia. No dia que eu estava preparando esse sermão, a saúde não estava bem. Mas o prazer de meditar nesse texto tão rico, que bálsamo, que coisa poderosa foi estudar esse texto. É porque até eu consegui entender qual é o tema central do Salmo 136. Aquele tema que o autor quis comunicar ao povo de Deus pelos séculos dos séculos, até a volta gloriosa de Deus. Bom, queridos, nos 26 versos desse Salmo 136, para cada um deles, nós temos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, irmãos e amigos, quando eu digo uma coisa para alguém e enfatizo, eu digo 2 vezes. Lá em casa, quando meu pai queria enfatizar muito, ele falava 3 vezes. Depois da terceira, já não precisava falar mais. Então, quando alguém te fala a mesma coisa 26 vezes, eu acredito que ele queira deixar bem claro, claríssimo, sem dúvida nenhuma, aquilo que você precisa se aperceber e se apropriar. Então, estudando essa frase, para nós compreendermos o que Deus quer nos dizer, com vista a nos apropriarmos para usufruir agora e até o fim, o porquê ele está explicando. Sim, todas as coisas, fatos e situações aqui mencionadas aconteceram por quê? O motivo pelo qual as coisas acontecem, e é por isso então que o tema desse sermão é: a razão de todo bem são as misericórdias perenes de Deus. A razão de todo bem são as misericórdias perenes de Deus. Não é porque você faça alguma coisa. É porque Deus mantém a sua misericórdia de forma irrevogável. Todas as coisas, fatos e situações acontecem porque Deus usa da sua misericórdia para conosco. Aliás, elas se renovam cada manhã. Essa é a causa de nós não sermos consumidos. E esse dura para sempre está linkado à eternidade. Ou seja, o que nós vamos ver aqui é assim porque, para sempre, antes que houvesse céu e terra, o autor dessas coisas já era assim. Deus já era misericordioso, porque Ele é eterno e é imutável. A teologia usa a expressão El Olam, o Senhor eterno. Mas o ponto para nós pecadores é que, depois da queda, as coisas boas continuaram a existir. Sim, elas seguem em frente, porque o Deus eterno continua a fazer com que as coisas boas sigam em frente. Então existe uma razão, e a única razão para o bem existir e subsistir nessa terra, aonde o mal não acaba com tudo, é porque o Deus eterno toma conta de todas as coisas. Deus, na descrição da teologia sistemática de Langston, Deus é Espírito que dirige e sustenta todas as coisas em puro e santo amor. Deus continua dirigindo todas as coisas em santo e puro amor. Quando você se perguntar, pastor, mas se Deus está dirigindo o mundo, por que o mundo está como está? Bom, é simples. Quanto mais o mundo se aproxima de Deus, quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais somos transformados pela luz. Mas quanto mais o homem se distancia de Deus, mais ele se torna o pior de todos os animais. Queremos ver esse mundo transformado? Nós não precisamos de mais cadeias, não precisamos de bala, não precisamos de outra coisa. Nós precisamos que o Espírito de Deus convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse Deus usa todos os instrumentos ao seu dispor para fazer o que faz. Mas como ele faz com que tudo dure? Porque a sua misericórdia dura para sempre.
Mas como é que é essa questão de dure para sempre? É porque as suas misericórdias são como Ele, eternas. E como é isso? A palavra misericórdia no hebraico, chesed, é um substantivo masculino que significa bondade, benignidade e fidelidade. Ouça, por favor, aprenda e se delicie com isso. A razão para as coisas boas continuarem a existir nesse mundo decaído é uma: Deus. E o instrumento que o Senhor de todas as coisas usa para que o bem persevere no mundo é a partir dele mesmo. Deus usa aquilo que é intrínseco ao seu ser. Deus não usa nada de fora, aquilo que alguém fez. Não, irmãos, Deus usa o que é a partir de si mesmo. Deus se vale da sua fidelidade a si mesmo, Deus se vale da sua bondade a si mesmo. Deus, o Todo-Poderoso, faz tudo para honrar o seu nome da glória através de todas as coisas. E essa é a razão para o sol lhe deu glória. Quando as coisas acontecem, alguém bate no peito e diz assim: está vendo o que eu fiz? Mas as Escrituras dizem: é Deus quem efetua em vós tanto querer? É Deus quem efetua em vós tanto querer quanto o bom realizar. Então, quando nós fazemos alguma coisa para o louvor da glória de Deus, que Deus seja louvado com tudo aquilo que lhe é devido, porque é dele, para ele, todas as coisas. Por favor, mas você consegue ver que se ele está fazendo para sempre, porque a sua bondade é não nos dar o que nós merecemos? Você tem essa certeza? Porque é fácil você dizer o contrário. Ah, mas eu mereço tanto mais do que isso. Não, eu estou te chamando para poder ver que você não merece nada, que você é um pecador e que você está recebendo muito mais benefícios do que a ira santa que você merecia. Se você conseguir enxergar que você é um pecador, que os seus pensamentos e a maioria das suas atitudes são execráveis, você vai conseguir entender por que as coisas acontecem. Por causa da misericórdia de Deus sobre a minha vida, que é a causa de eu não ser consumido. É isso. Agora, se você não consegue ver isso, você ainda continua o pior dos miseráveis, porque sequer enxerga o seu estado. Então, por favor, silencie o seu coração agora e diga para Deus: Senhor, pela sua palavra agora, me faz ver, Senhor, me faz ver que as misericórdias do Senhor são a única razão, em primeiro lugar, de vermos o Senhor como único e bom. Por favor, leiamos juntos os versos de 1 até 3, por favor. Leiamos juntos, queridos, mesmo assentados. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia. Eu tenho tentado e tenho insistido com os queridos nessa igreja. Seja o que você tem que ser, mas seja com tudo que você pode ser. Não seja Ralph, não seja Cora, seja tudo que você pode, inclusive um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Não fique meio na presença de Deus, seja inteiro. Sabe por quê? Quantas pessoas, ao ouvirem esse texto, vão dizer assim: ô textinho chato, hein? Repetindo 26 vezes as mesmas coisas? Ô textinho chato, hein? Será que você disse isso ao seu coração? Porque os santos do Senhor, veem nesse texto da santa palavra o amor de Deus. Não são todos os que podem se apropriar das maravilhas do texto santo. Isso é um dom do Espírito Santo. É o Espírito que é o autor das Escrituras e é o Espírito que vai te descortinar isso para que você diga: é para mim. Hoje eu fui à igreja para que Deus falasse comigo. Você consegue ver o tamanho da poesia e da majestade desse texto? Porque, irmãos e amigos, essa igreja de herança de fé bíblica reformada crê no sola e tota Escritura. Só a Escritura, mas toda a Escritura.
Todas as Escrituras nos dizem cabal e suficientemente quem é Deus, qual é a sua vontade para que nós tenhamos paz com Deus. Mas as Escrituras nos apontam o melhor caminho nessa terra para que nós comamos o melhor dessa terra. Deus não se dissocia das Sagradas Escrituras. No verso 1, o salmista diz assim: povo de Deus, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o verso 1. Os salmos são cânticos, e essa música é uma música que chama a render graças, que é agradecer ao Todo-Poderoso. Mas agradecer por quê? Porque nós somos alienados, bobos alegres, vivemos numa fé utópica? Não, a nossa fé é racional. Nós somos chamados a agradecer porque nós cremos e sabemos naquilo que cremos, mas temos visto o quanto Deus tem feito. Nós cremos num Deus que é bom, porque a sua palavra diz que Ele é bom. Mas, irmãos e amigos, o primeiro passo é você conhecer as Escrituras, porque nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a primeira coisa, você quer saber quem é Deus? Não é aquele Deus que você faz segundo as suas concepções, porque você pode fazer um Jesus segundo a sua escolha, mas vai ser o seu, não o verdadeiro. O verdadeiro é esse aqui. Então, você quer saber quem é Deus? Sim, está aqui na Escritura. E agora? Agora, queira que o Jesus dessas Escrituras cumpra essas Escrituras. Não é lá do outro lado da rua, mas é dentro do seu coração, é na sua casa. Queira que isso aqui seja a verdade lá no seu lar, porque senão não faz sentido. E aí, irmãos, nós cremos num Deus que é bom, porque a sua palavra é vivida e materializada na nossa vida ao longo da história. Nós estamos aqui hoje comemorando 50 anos de casado do seu Nemi e da dona Wanda, num culto de ação de graça. Vai perguntar para eles o tamanho da mão do Deus que os trouxe até aqui. Quantas lutas venceram para chegar até aqui? Sim, irmãos, sim. Interessante, existe uma história geral. Quem é o Senhor da história geral? O Deus Todo-Poderoso. Existe uma história particular, a sua história. Quem é o Senhor da sua história particular? Continua sendo o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso, Ele mostra-se bom. Você conhece esse Deus que é bom? Você pode dizer, sim, Deus é bom, porque eu consigo enxergá-lo bom. Quantas vezes, com honestidade, você olha para trás e vê que só foi a boa mão de Deus que te trouxe até aqui? Quantas vezes você vê que se não fosse o Senhor, você teria sido engolido, a vida tinha acabado? Hoje nós agradecemos por um livramento que um irmão teve na terça-feira passada. Durante a viagem com meu pai, nós começamos a lembrar quando eu tive o privilégio de pregar nos 50 anos de casado dos meus pais. Fiz a renovação dos votos deles, irmãos, coisas que poucos filhos tiveram oportunidade na sua vida. E eu comecei a lembrar do meu pai. O senhor lembra quando o carro deu piruleta de morro abaixo? O senhor lembra quando o senhor passou voando sobre a ponte que tinha quebrado e tinha um desvio do lado? E nós começamos a rememorar isso. E depois as lágrimas, irmãos, nos olhos nos faziam dizer o seguinte: a boa mão do Senhor os trouxe até aqui. Se você for honesto, nos seus anos de vida, você vai dizer, eu cheguei até aqui, porque a boa mão de Deus me trouxe até aqui. Os mais felizes desse planeta não são aqueles cheios de bens, sexo, saúde, pessoas à sua volta. Você pode estar doente, passando por lutas tremendas em casa, você pode passar dificuldade, e ainda assim você pode dizer, Deus é bom. Loucura para a maioria, não é mesmo? Loucura para a maioria. E para você que não consegue crer no que dizem os versos 2 e 3, os versos dizem assim: rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por favor, no silêncio do seu coração, você já consegue crer que existe um único Deus?
Por favor, no silêncio do seu coração, a Índia tem pelo menos 450 milhões de deuses, cada um faz o seu lá. Esse livro sagrado, Sola e Tota Escritura, diz que existe um Deus dos deuses, um Senhor dos senhores, e Ele é Jesus Cristo que bate a porta do seu coração hoje. Você o reconhece na sua vida como a razão de todo bem? Você sabe que Deus é bom porque Ele é único? Você sabe que Deus é bom porque Ele te separou para ser amado da sua alma, a despeito de você, a despeito do seu passado? Você, querido ouvinte, por favor, você consegue crer nisso? Você consegue ver? E por mais que você veja, você quer ver mais, que Deus é o único da sua vida? Irmãos, existe uma coisa inesgotável, de prazer. Não é sexo, drogas e rock and roll. A coisa inesgotável para o ser humano é participar do amor de Deus. E quanto mais nós vamos mergulhando no amor de Deus, mais nós vamos entendendo o propósito para o qual nós fomos criados. A vida toma sentido e ela toma norte. Em segundo lugar, as misericórdias do Senhor são a única razão de o vermos como Criador e Autor de poderosos feitos. Irmãos, os versos de 4 a 22. Eu vou explicar isso aqui. Eu estou dizendo que as misericórdias do Senhor, não é o seu mérito, não. É só a misericórdia do Senhor sobre a sua vida que te faz enxergar Deus como o Criador de todas as coisas. Caso contrário, você não vai acreditar que Deus é o Criador de todas as coisas. Caso contrário, você vai querer explicar que o mundo aconteceu mais ou menos assim. Tinha um monte de gases e esse negócio explodiu. E na hora que esse negócio explodiu, deu tudo certo. Foi encaixando uma coisa na outra e nós temos o universo perfeitamente ordenado do jeito que está. Então, parabéns. Se você consegue crer nisso, as Escrituras vão nos dizer que aquele que tem sobre a vida dele a misericórdia do Senhor, crê que foi Deus que criou, dirige e sustenta todas as coisas em puro e santo amor. É isso que o salmista vai nos dizer. A maioria das pessoas que nos cercam não conseguem se apropriar de que a Bíblia diga que existe um Deus verdadeiro. Um único Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro que é único, ele também é Criador único. Pior, quem não consegue vê-lo como ele é inegociavelmente o único, jamais conseguirá ver o que ele faz. Ou você consegue enxergar que Deus é, ou você não enxerga o que ele faz. E não é porque ele não esteja fazendo, nem na sua vida, mas você não consegue enxergar. Por favor, sabe quando as Sagradas Escrituras dizem que nós somos salvos por fé? A fé que nós temos nem nossa é. Ela é dom de Deus. Se no silêncio do seu coração, não vou fazer apelo, viu? Não vou chamar ninguém para poder vir aqui à frente no final do culto, mas eu estou apelando ao seu coração. Você consegue crer? Se você não consegue crer, diga para Deus: Senhor, me dá o dom de crer. Eu preciso crer. Eu vim aqui nessa noite, não foi à toa, Senhor. Eu quero crer. O verso de número 4 diz o seguinte: ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o único que opera grandes maravilhas. Eu tenho certeza que a maioria aqui já ouviu aquele poema Pegadas na Areia. O indivíduo iniciou a caminhada cristã e aí ele vai com Deus. E aí o tempo começa a fechar. As nuvens começam a bradar, trovões, raios, e a coisa fica feia. E aí, ele que ia caminhando com o Senhor, ele olha e as pegadas do Senhor desapareceram. E aí a vida continua. Depois de um tempo, ele se enche de razão e diz assim: Senhor Jesus, estou tão triste com o Senhor. É mesmo, meu filho, por que você está tão triste? Ah, Senhor, nos piores momentos da vida, quando eu olhava, só existia um par de pegadas na areia. É mesmo, meu filho, o Senhor me abandonou, né, Senhor? Não, meu filho, é porque nesse momento você não conseguia enxergar que eu estava te carregando nos braços. O problema não é que Deus não esteja fazendo. O problema
é que a maioria das pessoas mergulhada num orgulho próprio não consegue dar louvores àquele que tem feito. A questão crassa e urgente é que algumas pessoas não veem, por isso não se rendem ao seu amor, não são gratas, não lhe dão honra e glória devidos. Caro ouvinte, você consegue olhar para a sua vida e dar louvores por ter chegado até aqui? Ou acha mesmo que foi o seu braço, que foram as suas amizades, que foi a sua capacidade, que você é tão bom que você chegou até aqui? Irmãos, quando eu lembro dos tempos de companhia, eu não era o melhor gerente, não era, mas estava sobre mim alguma coisa que me diferenciava. Por que eu cheguei onde cheguei? Porque as Escrituras se cumpriram na minha vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas necessárias vos serão acrescentadas. Então, irmãos, quantos melhores do que nós já ficaram pelo meio do caminho? Ontem, a família do meu genro sepultou um dos que estava fabulosamente bem, tomando conta de todos os doentes. Foi cumprimentar uma noiva à porta da igreja e ficou lá, irmãos. Quantos ficaram e você chegou até aqui? Quantos? Será que foi você? Será que foi o seu cuidado? Foi a sua força? Ou você pode, no silêncio do seu coração, admitir: Senhor, as tuas misericórdias me trouxeram até aqui. Pelas misericórdias, alguns podem ver que Deus, o Deus único, é também o do verso de número 5. Por favor, você pode ler comigo o verso 5? Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia... Algumas pessoas podem olhar para cima, ficar embasbacados com a quantidade de estrelas e reconhecer: Senhor, tu fizeste tudo isso. Quem sou eu diante de tudo isso? Ah, irmãos, no meio de um oceano, você olha para um lado, olha para o outro. O que você é no meio daquele oceano? Menos do que o cisco? E aí você olha o tamanho da sua existência perante o tamanho do Deus que fez todas essas coisas. Caro ouvinte, você acredita que eu acredito que Deus fez todo o universo, visível e invisível, em 6 dias de 24 horas? Vocês acreditam que eu acredito nisso? Pois eu acredito. E vocês acreditam que eu acredito que Deus não fez tudo isso num segundo para ser pedagógico para nós? Pois eu acredito. Mas você tem o poder de crer assim? Eu vou repetir a pergunta. Você tem o poder para crer que Deus fez assim, conforme as Escrituras dizem? Ou você quer tentar ajudar, querendo colocar Deus dentro das concepções humanas? Irmãos, nós temos que decidir se somos cristãos de verdade. Nós temos que decidir. Se somos cristãos, nós acreditamos nisso aqui. Se não somos cristãos, vamos ser outra coisa. A teologia liberal quer explicar todos os milagres. Bom, se é milagre, não é ação humana. Deus é livre para poder usar todos os meios, mas Ele não usa meios para fazer os seus milagres. A teologia liberal diz que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes foi que, na hora lá de dar o lanche para todo mundo, o Senhor Jesus falou assim: olha, tem que dar lanche. Aí o discípulo falou assim: Senhor, preciso de 6.000 denários. Bom, tem um garotinho ali que chegou e ofereceu o lanche dele. 5 pães e 2 peixinhos. E os teólogos liberais dizem assim: todas as pessoas em volta, porque viram que o menino ofereceu o seu lanche, pegaram o lanche e ofereceram também. E de todo mundo ofereceu o seu lanche, sobraram 12 cestos cheios. Poxa, você consegue crer nisso? Eu prefiro crer que o Deus Todo-Poderoso fez a multiplicação de 2 peixes e 5 pães, de forma que alimentou a multidão inteira e sobrou. Você consegue crer nesse Deus Criador? Mas ouça, com todas as forças, rogue e clame a Deus para vê-lo irrefutavelmente como Deus Todo-Poderoso Criador. Porque quem não consegue ver Deus como Criador, jamais verá esse Deus como Salvador. Porque na hora da sua morte você vai ter um pavor tremendo, porque você não conseguiu crer nesse Deus.
Quem não consegue se submeter ao tamanho de Deus, que pode fazer o que Ele quer, como Ele quer, não consegue se submeter ao amor de Deus que salva em Cristo Jesus. Você sempre vai tentar fazer uma outra forma. Não, mas eu vou tentar fazer isso, mas eu vou tentar fazer o outro caminho, eu vou tentar chegar por aqui. Mas as Escrituras dizem, Jesus te disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Pelo verso número 5, eu posso ver que Deus fez o quê? Os céus. Pelo verso de número 6, Deus fez o quê? As águas. Pelo verso de número 7, as estrelas, das quais grandeza for, irmãos. Verso 7, aquele que fez os grandes luminares. Bom, o Deus do salmista fez todos os luminares e ele é maior que os luminares, porque foi ele que fez. Pelo verso de número 8, irmãos, por favor, vamos ler o verso de número 8. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia... Quem fez o sol? Deus. Então amanhã de manhã, olhe para o sol, mas não olhe diretamente nem muito tempo não, faz mal, tá? Mas amanhã cedo, quando você vir o sol, encare o sol e diga para o seu coração, eu sei quem fez. O sol tem 1.391.016 quilômetros. O sol é 12.742 vezes maior do que a Terra. A distância dele até aqui é de 149.600.000 quilômetros. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez e ele fica lá em cima sem cair aqui em cima de nós. Foi Deus que fez para que você contemple os milagres de Deus todos os dias. Quem é que dá corda no sol para que todos os dias exatamente ele apareça e se ponha no mesmo lugar todos os dias? Quem faz isso? É um acaso? É um acaso? Você tem vivido como inconsequente, sem colocar um pouco de sentido na complexidade de tudo que está à volta? Irmãos, os ignorantes, eles se acham o centro do universo e não conseguem enxergar o que está à volta. Os ignorantes não se apercebem da complexidade de tudo aquilo que está fora e está dentro, e por isso não dão louvores a Deus. O verso de número 9, o salmista diz assim, a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os chineses vão fazer uma lua, irmãos. O projeto já está em execução. Eles vão fazer uma lua para iluminar uma cidade com 10 milhões de habitantes. Vai ficar mais barato fazer uma lua e colocar gravitando sobre a Terra do que manter com energia. Eu olhei aquilo e falei assim, existe um Deus. Se Ele quiser, sim. Caso contrário, existe um que fez lua. A Bíblia diz que é Deus. O Todo-Poderoso Criador é o mesmo que tirou, irmãos, o seu povo do Egito. Versos 10 e 11, diz assim, aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Entenda-se, Egito, na sua vida, como cativeiro do pecado. Querido ouvinte, você consegue ver o Todo-Poderoso que te libertou do domínio do pecado? Por favor. Por favor. Cristo não veio para dar casa para ninguém, Jesus não veio para colocar dinheiro no bolso de ninguém, Jesus não veio para trazer a pessoa amada para ninguém, Jesus veio ao mundo com uma boa nova chamada Evangelho, que significa perdão de pecados. Você consegue entender que Cristo te perdoou naquela cruz? Olhe, os versos de 12 a 15 dizem assim, com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou as duas partes do Mar Vermelho e por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você consegue enxergar de novo que foi sempre a boa mão que abriu o Mar Vermelho, que é o mesmo Deus que te abre portas que ninguém pode fechar? Algumas coisas aconteceram na sua vida e aí, que sorte você teve, né? Não faça isso. Dê honra a quem merece honra
e diga: Senhor, naquela época assim, assim, foi a tua mão, porque se não fosse, Senhor... O verso de número 16, diz o salmista: aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Você consegue ver que nessa vida, que é o vale de lágrimas, querido ouvinte, essa vida não é brincadeira. Os reformadores diziam que essa vida é um vale de lágrimas. Nessa vida, o Senhor Jesus disse assim: nesse mundo vocês vão passar por aflições. Você consegue enxergar então que essa vida é um deserto e que a misericórdia desse Deus bom é que tem te conduzido, alimentado e livrado? Você entende isso? Nós estamos num deserto e é Deus quem nos alimenta, nos protege. Você que já é povo, já é alvo da misericórdia planejada para sempre na eternidade, você pode ler comigo os versos 17 a 20? Leiamos juntos, por favor, de 17 a 20. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia... Por que o salmista está agradecendo, está fazendo lembrar o povo que foi a misericórdia de Deus que os livrou desses reis tão poderosos? Por favor, você pode olhar para mim? O salmista está dizendo para aqueles que são povo de Deus: nós temos um Deus que luta as nossas batalhas. Nós temos um Deus que nos colocamos diante de coisas intransponíveis e impossíveis, mas aquilo que é impossível aos homens não é impossível para Deus. É isso que o texto quer dizer quando ele diz: nós vencemos a esses reis que nós não tínhamos a menor condição, porque Deus foi à nossa frente. O Salmo 127, 2 diz assim: ouça, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto... Nós cantamos aquela música, né? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Nós temos um Deus que luta as nossas batalhas, e o nosso trabalho é descansar nele. Porque se ele for por nós, quem será contra nós? Meu irmão, o tempo frio passou, né? Ficou bem claro para você que o tempo frio passou? Eu estou vendo isso muito bem aqui. Nesse paletó, esse ventilador, eu estou agradecendo muito, Senhor. Obrigado pelo ventilador. Lembra da colchinha gostosa no tempo frio? Você lembra da cama quentinha? Agora, ela está realmente muito quente. Quem é que nos deu a cama quente, a coberta gostosa no tempo frio? Porque as suas misericórdias duram para sempre. O nosso trabalho é descansar nele, obedecê-lo. Por quê? Versos 21 e 22, você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Cujas terras deu em herança, para a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia... Herança, irmãos, herança é alguma coisa que nós recebemos de outro. Herança. Nós, os que sabemos, provamos e vivemos pela misericórdia eterna, nós damos graças porque o que nós recebemos foi herança. Por graça, nós não fizemos por onde, nós não merecíamos e Deus nos deu. Nós já temos a salvação, nós já temos a vida eterna. Como Canaã, nós já temos à nossa disposição. Entremos nela, caminhemos para ela, sob um requisito: dê toda honra e glória a Deus. É Ele, somente Ele, o dono de toda honra, toda glória e todo louvor. Só lhe deu glória, diz isso, irmãos. Em último lugar, as misericórdias do Senhor são a única razão de nós o vermos como nosso alentador, livrador e provedor. Os versos de 23 a 26 agora encerrando. Muito bem,
O salmista que nos diz que todo bem é calcado na bondade do Deus 3 vezes santo, justo e perfeito, partiu da criação, do cosmos, e ele passou pela história de Israel. Então o salmista diz assim: povo de Deus, o Deus criador de todas as coisas é o Deus que tomou conta da sua história. E agora? Quantos aqui conhecem Israel? Quantos aqui já foram a Israel? Ninguém. Eu também não. E acho que não vou lá também não. Você percebe que tudo isso pode fazer pouco ou nenhum sentido para alguns? O que tem a ver Israel, nação, com o povo de Deus hoje? O que tem a ver isso, irmãos? Porém, as Escrituras são sempre atuais, precisas e aplicáveis e apropriáveis. Elas nos falam por Deus. Então, nesse último bloco, o salmista dirá, no particular, como cada ser humano pode provar do quanto o Deus que é bom e único é bom por não nos dar o castigo que nós merecemos e nos dar o amor que nós não merecemos. O salmista diz assim: olhem para o Deus Criador, olhem para as suas histórias, para a história do povo de Deus. Agora olhe, esse Deus é bom porque Ele não te dá o castigo que você merece, e esse Deus é bom porque Ele te dá o amor que você não merece. Verso de número 23, diz assim: a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista está dizendo, lembrou de nós quem? Hebreus. Você sabe o que significa hebreu? Mendigo errante. O povo de Deus era conhecido como mendigo errante pelo deserto. Mas você sabe o que é evangelho? Sabe o que é evangelho? Evangelho é um mendigo dizer a outro mendigo aonde encontrar o pão da vida chamado Cristo Jesus. Isso é evangelho. Nós nos lembramos de quem pode nos dar algo, irmãos. Nós nos lembramos disso. Nós buscamos, eu não sei se é só lá em casa, viu? Eu não sei se é só lá em casa, mas quando aparece um artista da televisão que é aparentado da gente, está lá na 19ª raiz da família. A fulano de tal é meu parente. Só aparece lá em casa, né? Só isso. Mas e o Deus misericordioso, irmãos? O quanto nós nos colocamos a lembrar de que verdadeiramente Ele teve uma ação e continua tendo. Ele se lembra do seu povo, não porque o seu povo merecesse ser lembrado, irmãos. Aquele povo no deserto era terrível. E Yahvé, o Todo-Poderoso Deus, se lembra de nós. Por quê? Porque nós precisamos ser lembrados. Não é porque nós merecemos. Ele se lembra porque Ele não pode não se lembrar. O que seria e o que será de nós, nós que somos rebanho do seu pasto, e ainda que sejamos teimosos e impertinentes, sem a lembrança de Deus, irmãos? O que seria de nós? Você já se rendeu a Cristo? Verso número 24, veja o que ele diz: e nos libertou dos nossos... Você já se rendeu a Cristo? Então, aleluias! Ele, em Cristo, já nos libertou. Mas ouça, com toda honestidade de verdadeiro adorador, pecado não pega na sua mão e te faz pecar. Por favor, olhe para mim. Pare com isso, porque pecado não te faz pecar. O máximo que o pecado faz é ficar cirandando na sua frente, mas quem vai atrás do pecado, coloca a mão nele e opta por pecar, é você. E quando você opta por pecar, você olha para o Senhor Jesus e diz assim: eu te amo menos do que o pecado que tenazmente me assedia. É a sua escolha. E na hora que você faz isso, você sabe o que acontece? A sua misericórdia dura para sempre. Não é o que você faz. Deus não vai te jogar fora. As consequências virão sobre a sua vida. Mas nem assim, as misericórdias que duram para sempre podem ser apagadas. Porque a obra de salvação na sua vida não foi você que fez, mas Deus a fez do princípio e ao fim, e é por isso que você é salvo para sempre em Cristo Jesus. Verso de número 25 diz assim: e dá alimento a toda carne. Você almoçou bem hoje?
Alguém aqui já ouviu falar no efeito sucuri? Efeito sucuri é aquele que o sujeito, depois do domingo, parece que comeu um boi. Ele senta à frente da televisão e a única coisa que mexe é o olho e o dedo no controle remoto. Você tem comido bem? Tem alimento na sua casa? Mas você para um pouquinho que seja para poder dizer: Deus, muito obrigado. Foi o Senhor que colocou essa comida aqui em casa. Verso de número 26, irmãos, o último verso. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por tudo que o salmista viu, ele sabe, ele deixa-nos não uma sugestão, mas uma ordenança. Tributai é um imperativo. Ele está dizendo assim: ó, tributai louvores ao Deus dos céus. O que é tributai? No verbo hebraico, no rifil, é yadá. Pague o que é devido. Tribute. Pague o que é devido. Então, meu caro e dileto ouvinte, enfim, se você veio aqui hoje, Deus está dizendo ao seu coração para você simplesmente enxergar tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida e dar a Ele o louvor pelas misericórdias sobre a sua vida que são devidos. Nem mais, nem menos. Se imbuia como pela razão pela qual você foi criado para dar toda a honra, todo o louvor para Deus. Dê, tribute, honra e glória. Isto é honestidade, isto é hombridade, mas isso também é um privilégio para verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. As misericórdias do Senhor são a única razão de o vermos como o único que é bom. As misericórdias do Senhor são a única razão de o vermos como o Criador, o autor de poderosos feitos. As misericórdias do Senhor são a única razão de nós o vermos como nosso alentador, livrador e provedor. Na maioria das músicas existe um refrão. O refrão também é chamado de estribilho, coro ou ritornelo, e é a parte principal da música que o autor repete várias vezes para expressar na canção o que ele queria dizer. O Salmo 136 é uma canção. Deus lhe disse hoje, pelo menos 26 vezes, a sua razão de estar aqui é que a minha misericórdia dura para sempre. Por favor, aqueles que souberem de cor, o Evangelho segundo São João, capítulo 6, verso de 6,37. Porque aquele que meu Pai me deu, este vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, porque aquele que o meu Pai me deu. Olha, eu não acredito que você veio aqui por acaso. Não acredito em coisas ao léu. Não acredito em sorte, mas acredito num Deus soberano que coordena todas as coisas. Deus te trouxe aqui hoje, porque aquele que meu Pai me deu, este vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por favor, ao invés de você ir, ao invés de ir, venha, volte, achegue-se e aprenda a dizer para você que os problemas, que as dificuldades da vida podem ser aplacados pelo Deus vivo, pelo Deus Criador, aquele que fez e fará todas as coisas, aquele que renovou as misericórdias sobre a sua vida, para que você siga em frente. Por favor, você veio aqui hoje para ouvir que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Tudo de bom que nos acontece é porque as suas misericórdias duram para sempre. Agora, a responsabilidade não é minha mais, ela é sua.